Olá, meu nome é Gilberto e essa é a prova 2 de Ecologia de Populações da UFSC e eu vou começar respondendo a primeira questão. Bom, no cenário da questão 1 é representada uma competição interespecífica em coexistência com equilíbrio estável. Nesse gráfico, as duas espécies apresentam capacidades de suporte para a competição semelhantes. As isoclinas que representam as capacidades de suporte são definidas como contínua para a espécie 1 e pontilhada para a espécie 2. Onde as duas isoclinas se cruzam, é representada a coexistência em equilíbrio, com o crescimento de ambas as espécies. E todos os espaços possuem o vetor resultante das forças competitivas apontado para o centro de cruzamento das isoclinas, ou seja, essas forças tendem para a coexistência em equilíbrio das espécies. No primeiro espaço ali do gráfico, que é o inferior esquerdo, as duas populações crescem por apresentarem poucos indivíduos e por isso não há tanta competição, nem intra ou interespecífica. E também existe a abundância de recursos ainda, né? Não foi ainda muito utilizado pelas populações. Aí no segundo espaço, no canto inferior direito, é ultrapassada a capacidade de suporte da espécie 1 e essa tende a diminuir enquanto que a espécie 2 continua crescendo, pois ainda não alcançou a sua capacidade de suporte. No espaço 3, que é o canto superior direito, as duas espécies ultrapassaram suas capacidades de suporte e, portanto, ambas diminuem. No quarto espaço, há crescimento da população 1 e diminuição da população 2. E aí, como exemplo, a gente pode ter os estudos realizados com duas espécies de Drosophila, que é um gênero de moscas, e que as espécies indicam coexistência estável com o mesmo recurso dependente de frequência das espécies, né, de cada população. E quanto maior o valor adaptativo da espécie, menor a sua frequência. Dessa forma, as populações em menor densidade tendem sempre a aumentar, o que permite a persistência delas. Quando elas têm menor quantidade de indivíduos, é como se fosse sobrar mais recursos, elas podem crescer nesse período. Na questão 2, o cenário é abordado com um tema sobre a predação, que envolve a dinâmica populacional entre predadores e vítimas, ou presas. A isoclina horizontal representa o ponto que define o equilíbrio da população de vítimas, com crescimento zero, ou nulo, esse crescimento é mediado pela eficiência dos predadores. E a isoclina vertical define o crescimento nulo da população de predadores, o qual depende da quantidade de vítimas. Precisa de vítimas para os predadores poderem caçar e sobreviver e a população crescer. Então, abaixo da isoclina horizontal é onde existem poucos predadores ainda, e por isso, nessa área do gráfico, a população de vítimas cresce. Acima da isoclina horizontal existem muitos predadores, e assim vai a diminuição da população de vítimas. Para o lado esquerdo da isoclina vertical, existem poucas vítimas, e por isso haverá diminuição na população de predadores, causando uma baixa eficiência dos predadores. Para o lado direito da isoclina vertical, existem muitas vítimas, e com maior eficiência de captura dos predadores, a população dos predadores vai crescer. Assim, a gente pode definir o ciclo predador-presa, que gera um gráfico de espaço de fases, que vai ser dividido ali, como foi mostrado na questão, em 4 espaços, né? No primeiro espaço, então, no inferior esquerdo, a gente pode notar que as duas populações são pequenas. Então, vai haver um crescimento de vítimas pela diminuição de predadores. Como não tem muitos predadores para caçar, mesmo que seja aquele pouco de vítimas, elas são muito raras também, os predadores, então as vítimas vão crescer em indivíduos da população, né? Então, com o crescimento dessa população de vítimas, o vetor de forças ultrapassa a isoclina de predadores, e a população de predadores começa a crescer, como você pode notar no segundo espaço, que é o inferior direito. Por isso, nesse espaço, há o crescimento das duas populações. Assim, o vetor é direcionado ultrapassando a capacidade de suporte das vítimas. Então, os predadores começam a ter muito sucesso e isso diminui a sua população pela eficiência dos predadores, os quais encontram facilmente as presas, que aí se trata do terceiro espaço. No quarto espaço, com poucas presas, haverá diminuição de predadores também. Não tem o que caçar, os predadores não vão conseguir aumentar sua população, até recomeçar o ciclo e a oscilação das populações, que é um ciclo que sobe e desce, né, diminui as vítimas de predador, aumenta vítimas, aumenta o predador. E essas oscilações no ciclo de predadores-presas podem ser observadas na dinâmica populacional predatória entre linces e lebres. Quanto menos lebres, menor o sucesso dos linces. Conforme o crescimento no número de lebres,
a população de linces também vai crescer, e o que diminui seguinte a população de lebres, que por sua vez também vai diminuir a eficiência dos predadores e recomeça o ciclo. Na questão 3, o tema abordado são metapopulações, que é o estudo de fluxo de indivíduos num conjunto de populações. Na questão 3, demonstrada as dinâmicas de indivíduos em manchas ou ciclos, que são os fragmentos de habitat com populações. Então, é a transição de indivíduos entre as populações. As manchas mais escuras, ou em preto, representam colonizações já estabelecidas no tempo T mais 1, então no tempo seguinte, com um habitat ideal e com recursos abundantes. As manchas cinzas representam fragmentos que estão sendo colonizados no tempo T. E as manchas brancas indicam que não são habitats não ocupados, a população é zero, podendo indicar até uma extinção ali da população. Então a gente pode observar também que tem setas com fluxo bidirecional que só acontecem com as manchas cinzas. E elas indicam troca, que é a migração de indivíduos. Então ela faz a troca de indivíduos, né? Os indivíduos vão migrando de manchas em manchas nas manchas cinzas. Entre as manchas cinzas e pretas, as setas são unidirecionais, com migração apenas das cinzas para as pretas. Os indivíduos das pretas não vão sair para colonizar outras populações. Então, as manchas brancas são as que não são ocupadas, que pode ser indicar a extinção da população. Então, a gente pode ter um exemplo ali que metapopulações, elas podem ser trabalhadas com qualquer população, quaisquer populações, que haja um fluxo de indivíduos e migrações. As aves, como os patos, são bons exemplos de estudos, porque eles são bem conhecidos por realizar essas migrações periódicas e é uma coisa que é bem regular, então é uma coisa bem observável. A questão 4 aborda a modelagem de perfis de sobrevivência no crescimento populacional estruturado. Uma população estruturada apresenta crescimento exponencial e os indivíduos se separam pela estrutura etária, ou seja, pela idade. No gráfico, notam-se 3 padrões de curva de sobrevivência, onde a gente pode notar a variação do tamanho populacional no eixo Y em relação à idade dos indivíduos de populações de plantas, aves e humanos, que é o eixo X, que se daria pelo eixo X. No padrão do tipo 1, possuem maior sobrevivência para os indivíduos jovens e adultos, sendo quase constante até a fase adulta e conforme a idade aumenta para a velhice, a sobrevivência diminui, com menos indivíduos idosos. Um exemplo para este tipo são os mamíferos de grande porte, como os humanos ou os outros primatas, que existe bastante cuidado parental e desenvolvimento mais lento das fases mais jovens, né, do que outros animais, como insetos, por exemplo. No tipo 2, existe um padrão constante de diminuição na sobrevivência conforme a idade avança. Um estágio mais novo sempre apresenta um maior número de sobreviventes do que um estágio avançado. E a taxa de mortalidade ali, então, vai ser constante, porque é uma linha bem reta, né? Conforme o número de indivíduos vai diminuindo pela idade, então a taxa de mortalidade ali seria constante. Mas a gente pode observar isso bastante em aves, só que a gente deve lembrar que fatores ambientais podem mudar bastante essa curva, né? Tanto no começo ali, principalmente no começo, com predação de ovos, etc. No tipo 3, observa-se uma taxa de mortalidade nas fases iniciais da vida e mesmo com menos indivíduos nas fases adultas, mantém uma certa constância de sobrevivência nas idades avançadas. Um exemplo do tipo 3 são as plantas, com dispersão de diversas sementes, para apenas algumas se desenvolverem e elas conseguirem se tornar adultas. Os insetos também trabalham de uma forma semelhante. Bom, o tema das questões 5A, 5B e 5C, todos se tratam da competição interespecífica. Em todos os gráficos, pode-se notar que a linha contínua representa a isoclina, com a capacidade de suporte da espécie 1, e a pontilhada a isoclina, com a capacidade de suporte da espécie 2. Em todas as representações, também podemos entender o eixo Y como o tamanho da população da espécie 2 e o eixo X como o tamanho populacional da espécie 1. Exemplos de competição interespecífica eles podem ser muito variados e vão desde diferentes espécies de escorpião até plantas competindo por mesmos nichos ou recursos de um habitat, ou micro-organismos também. Então vamos para a questão 5A. Bom, no cenário da questão 5A, a espécie 1 vence a competição contra a espécie 2. Isso significa que o coeficiente de competição da espécie 1 é maior do que a espécie 2, ou seja, ela é mais apta para competir. Ela é mais, como se fosse, pudesse dizer, agressiva.
E observando o gráfico, a gente pode notar a isoclina contínua como sendo da espécie 1 e a pontilhada como a da espécie 2, como eu já notei ali, eu disse anteriormente. E a gente nota que a espécie 1 está totalmente acima da espécie 2, a isoclina. E então ela tem uma capacidade de suporte maior. Quando a população da espécie 2 chega a 0 indivíduos, a espécie 1 está com o máximo de indivíduos. No primeiro espaço, que é o inferior esquerdo, as duas espécies podem crescer. Esse espaço está abaixo da isoclina da espécie 2, que representa o equilíbrio da espécie 2. Nesse primeiro espaço, as competições intra e interespecíficas são muito pequenas e os recursos abundantes, e as duas espécies podem crescer. No espaço do meio, a gente pode notar que está acima do equilíbrio da espécie 2, e a população 1 cresce enquanto que a 2 diminui. Neste espaço, a espécie 1 ainda está abaixo do seu equilíbrio, e segue crescendo até que não haja mais indivíduos na espécie 2. No último espaço, quando as duas espécies ultrapassaram sua capacidade de suporte, os recursos não são suficientes para manter o crescimento delas, e as duas espécies tendem a diminuir e até entrar em extinção. Bom, no caso da questão 5b, é quando a espécie 2 é mais competitiva do que a espécie 1, com capacidade de suporte maior. No primeiro espaço, a gente pode notar o crescimento esperado das duas espécies, com recursos abundantes e poucos indivíduos para competir. Ultrapassando a capacidade de suporte da espécie 1, essa começa a diminuir, e a espécie 2, ainda abaixo da sua capacidade de suporte, segue crescendo até alcançar a capacidade de suporte que seria a isoclina dela, né? Ultrapassando essa capacidade de suporte das duas espécies, cada uma na sua isoclina, ambas começam a diminuir por excesso de indivíduos e escassez de recursos. Bom, na questão 5c, nesse terceiro cenário, né, as duas espécies sofrem uma exclusão competitiva e não podem coexistir com equilíbrio. Quando a capacidade da espécie 1 é a máxima, é quando não há indivíduos da espécie 2, e vice-versa. Nesse cenário, o que irá definir qual população irá vencer a competição é o tamanho populacional, mesmo que as espécies apresentem capacidades de suporte semelhantes. No espaço inferior esquerdo, as duas espécies crescem como esperado. No espaço inferior direito, que podemos chamar de espaço 2, é ultrapassada a capacidade de suporte da espécie 2, e a mesma tende a diminuir enquanto que a espécie 1 continua a crescer. Nesse espaço, a espécie 1 vence a competição. No terceiro espaço, que é o superior direito, as duas populações diminuem, pois ultrapassaram ambas as capacidades de suporte. E no quarto espaço, a espécie 2 cresce, enquanto que a espécie 1 diminui, por estar abaixo da capacidade de suporte 2, mas acima da capacidade de suporte 1. Neste espaço, a espécie 2 vence a competição.